Fala galera, meu nome é Bruno Caldas, sou educador da Pivot Point Brasil e o corte que eu vou apresentar para vocês é um corte que me pedem muito no direct, é o Short Fringe. Se a gente for parar para olhar aqui, eu já fiz 4 sessões. Eu tenho a sessão do separado da minha gradação, criei uma sessão somente para o redemoinho, uma sessão para a área do topo e uma sessão para a área da franja. Eu já elaborei metade aqui com o meu skin fade, fiz um skin fade bem mais alto, deixei uma área de peso bem mais escura e essa foi a marcação que eu utilizei para fazer o meu skin fade. Então agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai elaborar todo esse processo de gradação. Galera, aqui eu fiz toda a minha marcação na minha linha de perímetro do meu skin fade. Aqui eu passei a 0 e eu criei já a minha área mais alta numa máquina 3. Então isso aqui na Pivot Point nós chamamos de estrutura. A relação do tamanho do fio de cima com a relação do tamanho do fio de baixo. E nós usamos essa mesma nomenclatura para a criação de um sombreado. Então eu criei a minha estrutura dos meus tons mais escuros e estou criando a minha estrutura dos meus tons mais claros. Aqui eu acabo de passar 0,25 e eu vou trabalhar agora com a máquina de acabamento para tirar toda essa área de baixo. A técnica de sombreado que a gente vai utilizar aqui é do maior número para o meu menor número, ou seja, do meu pente mais alto para o meu pente mais baixo. Como eu fiz uma graduação aqui em pente de número 3, eu vou usar a técnica chamada de máquina plana, ou seja, a minha máquina ela vai sempre fazer o movimento em plano, respeitando as curvas verticais e plano respeitando as curvas horizontais. Então a cada pente que eu utilizar, eu vou utilizar 3 frações. 75 na alta, 50 na média e 25 na baixa. A cada pente que eu coloco, eu uso as 3 frações. Conforme eu subo o plano e vou fazendo a gradação desses pentes, os meus menores pentes nunca vão alcançar os meus maiores pentes, devido à curvatura da cabeça. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, yeah. I'm so handsome, all in Carmine's with my Benz, I'm so fancy. No romancing, got my baby and she right, she make you vanish. No time to play, got book dates. Had a plan, only had to wait. Always knew I'd make a way. Send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record straight. Keep it real, no time to fake. All authentic in my own lane. I am me till I'm in the grave. Trendsetter, I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up in the... Primeiro passo que a gente vai fazer de short fringe. Na seção da franja, eu vou gerar uma seção
totalmente sólida. Ou seja, a forma geométrica que a gente cria na Pivot Point a gente chama de quadrada. Então eu vou querer uma franja bem sólida, bem simétrica, ok? Primeiro passo, vou fazer uma divisão horizontal, bem fina, e uma distribuição em caimento natural. Ou seja, eu estou deixando os fios no próprio caimento natural dele. Eu vou criar minha guia totalmente sólida para a mecha de cima. Então vai consistir o meu short fringe em uma franja bem pesada. Primeiro ponto, crio a altura que eu quero e pego a mesma guia. Tenho a minha guia da sólida. Pego a minha segunda divisão, mantenho ela em caimento natural, embaixo tenho a minha guia perfeita. Lembrando que essa não é uma forma única de se fazer esse corte. Existem várias formas de se construir esse mesmo design. A Pivot Point ela não ensina cortes prontos. Ela ensina você a dominar as figuras geométricas, 7 procedimentos de corte e você criar exatamente cada design de corte que você quer. Agora eu consisti aqui uma base totalmente sólida e eu tenho automaticamente, se eu quiser, uma guia para o meu topo. Como eu vou querer uma sobreposição, eu vou querer com que esses fios de cima fiquem curtos, não vou pegar diretamente ela como guia, ok? Então, criamos uma base. Um dos pontos importantes que a gente tem que entender é não fique com medo de cortar o que você acha necessário. Não importa o quanto você corta, o que importa é o quanto você deixa para depois poder cortar de novo, ok? Um dos passos que eu gosto bastante do short fringe é exatamente a área do topo, bem do redemoinho em si. Muitos short fringes às vezes ficam com isso aqui muito batido e às vezes as pessoas querem dar alguns efeitos nele de peso e não conseguem. Então em alguns efeitos de short fringe, como esse que eu vou construir, eu vou conseguir deixar essa área aqui bem arredondada para quando eu conseguir qualquer efeito de volume, de densidade no topo, eu ainda tenho comprimento, ok? Primeiro ponto que eu vou fazer é usar a guia central, criar uma guia central. E eu já tenho a minha guia que saiu exatamente da minha gradação. Eu vou querer agora que essa região fique arredondada. Todos os fios na projeção de 90 graus. Arredondando toda essa região. Vou usar a linha de corte móvel. A mecha que eu cortei vai ser movida na mecha que eu vou cortar. A mecha que eu cortei vai na mecha que eu vou cortar. Depois de criar a seção da franja e a seção da parte de trás, sobrou exatamente um quadrante perfeito só na área do topo. Essa área do topo inteira eu vou cortar ela em camadas uniformes, ou seja, todos os fios do mesmo tamanho acompanhando a circunferência da cabeça. Para quando eu terminar o meu design, eu tenho uma área de peso, muita textura e uma conexão mais suave. Primeiro ponto, eu vou criar exatamente uma guia central. Essa guia central, eu poderia pegar
a minha guia sólida ou não. Eu vou preferir não pegar a minha guia sólida, porque eu vou querer que fique uma sobreposição dos fios em cima da minha área sólida. Então eu vou pegar uma guia bem curta e fazer exatamente a cópia perfeita do couro cabeludo. Todos os fios a 90 graus. Eu vou fazer exatamente todos os fios acompanhar a curvatura da cabeça. Tanto de forma vertical, tanto de forma horizontal. Depois de criar as minhas áreas totalmente uma separada da outra, uma área sólida, uma área em camada uniforme e outra área em camada uniforme, ambas não estão se conectando. Essa separação de seções eu já criei para criar mais texturas ainda dentro do meu corte. Agora, para criar uma textura não só visual e realmente criar uma textura nos fios, eu vou usar uma texturização chamada canais. O que a texturização canais ela cria? Ela cria realmente separação entre as mechas. Então, além de eu cortar todo em uniforme, já no comprimento curto, eu já crio muita textura. E depois de criar o canais, eu crio a textura com mais separações. Minha tesoura ela vai consistir em ficar levemente diagonal. Eu vou trabalhar somente com uma lâmina. E existem 3 velocidades da tesoura. Essa daqui, ó, é a lenta, essa é a média e essa é a rápida. Para fazer canais, eu tenho que trabalhar com a lenta. Se eu trabalho com a rápida, o perigo de eu fazer o deslizar da tesoura e cortar a mecha é mais rápido. Se eu trabalhar com a lenta, eu tenho uma segurança para deslizar a tesoura e não cortar essa mecha. Então eu vou fazer de um ponto para o outro, de um lado direito para o lado esquerdo. Quando eu crio essas separações, eu consigo mais textura, ok? Para finalizar esse cabelo, eu vou usar a Premium Clay e a Premier Paste. Não vou usar as duas juntas nesse corte. Eu vou usar ela para escovar a Premium Clay e vou usar a Premier Paste para criar algumas seções bem proeminentes, bem marcantes, ok? Para finalizar esse cabelo, eu vou fazer de uma forma diferente. Uma coisa que eu acho muito bacana e fica bem natural. Eu vou secar ele todo com difusor e somente a franja, como eu cortei ela de forma sólida, eu vou dar uma leve escovada para ela ficar mais alinhada. Por que o difusor? Ele vai deixar esse cabelo mais natural possível e vai mostrar ainda mais as minhas texturizações. Toda vez que você termina um corte, você tem que entender que ele só foi preparado de forma geométrica, ou seja, eu construí todas as figuras. Agora eu preciso fazer com que essas figuras se casem. A melhor forma de se fazer com que elas se casem
é você imprimindo a sua identidade, ou seja, criando texturas e conexões em cada área. Então, como eu fiz uma franja bem sólida, eu deixei levemente fios um pouquinho maiores, um em cada canto. Aqui é onde eu vou imprimir a minha identidade no short fringe.